E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero começar esse vídeo com uma frase que eu escrevi hoje. Vou até ler aqui porque eu acabei de escrever essa frase. Nunca aceite menos do que você merece e jamais acredite em quem faz de conta que é muito mais do que você espera. Essa frase, ela é boa para a gente refletir. Por que eu cheguei nessa frase? Eu cheguei nessa frase por conta da situação que eu venho vivendo aí nesse último 1 ano e meio. E eu queria começar a dividir isso com você que é inscrito no meu canal, que me acompanha. Porém, o que acontece? Alguns anos atrás, eu cheguei a criar até um playlist aqui no canal para poder falar a respeito um pouco da síndrome do pânico. Eu tive esse problema muito cedo, em 1995. Costumo dizer que eu cheguei até o fundo do poço. Quando eu cheguei no fundo do poço, eu cavei mais um monte até que eu cheguei em uma rocha dura impossível de ser cavada ou ultrapassada. Então eu costumo dizer que eu cheguei não só no fundo do poço, mas eu fui além do fundo do poço e cheguei em um lugar que eu só tinha uma opção. Eu só para sair desse buraco que eu estava, eu tinha que subir novamente, porque era a única alternativa que eu tinha. E durante muitos e muitos anos eu tive crises de pânico, de ansiedade, de depressão aguda. Em relação a isso, eu posso dizer que eu superei tudo isso e há muito tempo eu superei isso aí. E para quem passa por isso, eu sempre digo o seguinte: olha, acredite em alguém que chegou no fundo do poço ou além do fundo do poço e saiu desse buraco. Então, assim, é possível sim a gente mudar o rumo das coisas. Por que que eu estou falando isso e por que que eu estou fazendo essa introdução? Porque estou passando por uma fase, hoje eu chamo de fase, porque eu sei que eu sou forte para superar tudo isso, e eu venho passando por uma fase aonde possivelmente, porque eu não sou psicólogo nem psiquiatra, eu não posso diagnosticar absolutamente nada, mas pelo convívio que eu tive com a pessoa a qual eu me relacionei durante 7 anos, eu cheguei à conclusão que eu tive um relacionamento com um narcisista, uma pessoa narcisista, de fato, e eu venho assistindo muitos vídeos aí, lendo bastante a respeito disso e de todos os transtornos psíquicos que eu procurei, aquele que mais se encaixa no perfil da pessoa que eu vivi durante 7 anos é o narcisista. E eu agora tento entender muitas coisas que há alguns meses atrás eu não entendia. Ou não é nem uma questão de entendimento, mas eu ainda estou naquela fase de me questionar. Porém, eu percebi o seguinte, que nem sempre os problemas são causados por mim, né? Ou foram causados por mim. Porque com o passar desses meses, né? Desse 1 ano e meio, para falar a verdade, eu comecei a perceber que eu não errei, nessa relação, eu não errei nesse relacionamento. Eu assumi tudo aquilo que eu assumi perante ela, porém eu deveria ter seguido a minha intuição que apareceu logo no início. Depois de 7 longos anos, eu resolvi buscar nas minhas lembranças de que forma eu acabei desenvolvendo essa prática, né, que é você pegar um caderno, uma caneta e você colocar ali os seus sentimentos e tal, e sabe, sem limite para parar, mas parando naquele momento que você desabafou com uma folha de caderno. Isso fez parte e faz parte, né? Eu passei a integrar isso na minha própria vida para quando eu não tivesse bem,
eu pudesse, sabe, desabafar com uma folha de caderno ou com o meu bloquinho de notas. E aí o que que eu fiz? Eu comecei a revirar esses bloquinhos de notas, né? Que por sinal eu tenho coisa anotada desde 2000 e, acho que 2012, 2013, para vocês terem uma ideia. E aí eu comecei a dar uma olhada nas coisas que eu escrevia, até para saber se a minha opinião continuava a mesma e tal. Só que aí de repente eu estava naquele momento de me culpar pelas coisas que aconteceram, que eu sei que eu não tive culpa absolutamente nenhuma. Eu fui completamente usado nessa relação para proporcionar coisas que para ela está sendo interessante, mas quando eu deixei de ser interessante, na mesma hora ela me tirou da vida dela, ela inseriu outra pessoa na vida dela, e o que eu tenho a dizer é que lamento pela próxima vítima, essa é a verdade. E por que que eu falo vítima? Por conta de todos os vídeos de especialistas, todos os textos, todos os livros que eu venho lendo sobre narcisismo, e o caso, eu acho que de todos os transtornos psíquicos, eu acho que o transtorno narcisista ele parece ser o talvez o único que não tem nenhum tipo de tratamento nem para amenizar essa condição. No início da nossa relação, por incrível que pareça, no segundo mês de namoro, eu já estava implorando atenção, eu já estava implorando carinho, eu já estava implorando tudo aquilo que eu implorei durante 7 longos anos. Porque não é fácil. Quem de fato já teve uma relação com alguém que tem um transtorno narcisista sabe o quão difícil é conviver com pessoas assim. E tudo que eu venho lendo, tudo que eu venho assistindo, tudo que eu venho tentando entender e eu busco informação, eu me deparo com absolutamente tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu fui uma pessoa que em 7 anos me entreguei de verdade, assumi toda a responsabilidade que um homem assume dentro de um relacionamento, sabe, cuidando, tem uma palavra que eu uso muito, inclusive usei muito para ela, porque ela estava dentro de um casamento, mas ela queria se portar como uma pessoa que fosse solteira. Então, qualquer pergunta, qualquer pedido que eu fazia a ela, o que eu ouvia é que eu era chato, que eu queria controlar a vida dela, que eu desconfiava dela e etc. Quando, na verdade, eu sempre falei para ela que tudo isso era excesso de cuidado, excesso de cuidado. Primeiro, porque nós saímos do Brasil e fomos morar fora do Brasil. Segundo, porque eu me via na responsabilidade de fazer um bom papel como marido. Não vou mudar a minha concepção em relação a isso, porque muitas vezes eu parei para pensar se ela não estava descontando em mim algo do passado dela que não tinha a ver comigo. E assim, é um negócio muito louco, gente. É um negócio muito louco. Por exemplo, um dia ela chegou pra mim e falou que eu nunca tinha pedido ela em casamento. Só que é o seguinte, gente, existe um vídeo disso, existe um pedido de casamento e existe um pedido de noivado. Isso tudo tá filmado, editado. Coloquei no meu canal também, né? Isso daí na época, né? Ou seja, a gente estava junto há 2 anos, exatos 2 anos, quando eu pedi ela em noivado. E posteriormente, não, no mesmo vídeo, a gente fala de casamento posterior a esse noivado, um casamento que aconteceria na cidade do Porto, em Portugal, que é onde a gente estabeleceu a nossa união. E aí tem uma coisa que eu não consigo entender. Então, assim, eu não quero que essa série de vídeos que de repente eu vou estar lançando agora aqui sirva de exemplo para qualquer outra pessoa, porque na verdade eu sou uma pessoa que está em busca de respostas. Eu estou usando do meu canal para poder, de repente, trocar informações a respeito disso com pessoas que também viveram a mesma coisa e que a gente, sabe, que de repente a gente possa se ajudar, né, nessa questão,
porque a gente fica com uma dúvida dentro da gente que não tem sentido, né? Mas chegar ao ponto de assistir um vídeo e aí você que está me assistindo, que tem autoridade para isso, você que é um psicólogo, uma psicóloga, uma psiquiatra ou um psiquiatra, psicanalista e por aí vai, que entende coisas que um leigo como eu, não, por mais que leia e queira entender, eu não vou entender jamais. Mas assim, é possível que um narcisista assista a própria imagem dele aceitando um pedido de casamento, concordando com aquilo e inclusive sugerindo coisas, e a pessoa assistir esse vídeo anos depois, aonde você pega o vídeo, mostra para a pessoa e fala assim: olha aqui, ó, como que você tá falando que eu não te pedi em casamento? Dá uma olhada aqui. Ó, você tá falando aqui de casamento também. Você tá convidando outras pessoas. Você tá pedindo para uma pessoa ser madrinha e você tá pedindo para a filha dela ser a daminha. E a pessoa simplesmente numa frieza de um olhar perdido, parece que estava sempre fora do corpo, sabe? Falando assim, numa forma mais fácil de entender, e a pessoa simplesmente olhar para tua cara e falar assim: não, não, isso não aconteceu. E aí eu pergunto para você, existe essa possibilidade? Você que realmente conhece o narcisista ou o narcisismo, existe essa possibilidade? Eu não consigo entender que tipo de distúrbio pode ser esse aonde você vê a sua imagem, você ouve a sua voz, você participa de um vídeo, interage num vídeo que é feito para aquilo e a pessoa chega e fala isso para você. Eu sou hoje uma pessoa em dúvida com essa questão e assim, eu não vou ser hipócrita de jogar a responsabilidade toda no parceiro, mas tem uma questão. Por muitas vezes, e conversando com um outro amigo meu que está passando a mesma coisa, conversando com ele, muitas vezes eu comentei, eu falei: meu, será que não sou eu que faço esse tipo de coisa? Ou seja, mesmo assim, mesmo diante de tudo, eu fiquei me colocando na condição de, pô, posso ser eu um narcisista? E aí, graças a todos esses vídeos que eu venho assistindo, aos livros e as pesquisas que eu venho fazendo e me aprofundando nessa questão do transtorno do narcisismo, eu me livro absolutamente dessa possibilidade por um simples motivo. Primeiro, eu tenho afeto. Segundo, eu tenho preocupação com a pessoa. Eu assumi culpas inúmeras vezes de coisas que eu nem fiz só para amenizar uma discussão, sabe? Você pedir desculpa porque a pessoa diz para você que você errou e aí você vira e pede desculpa. Só que eu percebi que o narcisista, ele tem um poder, mas um poder de inverter a narrativa e de jogar todo mundo contra você e de fazer todo mundo acreditar que ela é a coitada e que você é a pessoa ruim, que toda essa armação dela me fez por muitos meses ficar pensando se eu podia ter algum transtorno por conta da condição que ela estava me colocando. Eu comecei a buscar, né, na internet, coloquei os tipos, né, de transtornos que podiam ser, e aí por eliminação, né? Tipo, ó, se a pessoa faz isso, ela não é narcisista. Se a pessoa faz aquilo, ela não é narcisista. E aí, o engraçado é que buscando a resposta no que ela poderia ser, eu acabei entendendo que o narcisismo ele não cabe para minha pessoa, porque tem muita coisa que o narcisista não faz de jeito nenhum, hipótese nenhuma, e que eu faço, é o que eu mais faço, por exemplo, é admitir erros, é admitir culpas, é saber pedir desculpa, e o narcisista não pede, não pede nem uma única vez. E quando pede, ele te pede para uma hora depois tá te massacrando mais ainda, mais do que ele fazia. E assim, é surreal, gente. Eu estou vivendo hoje de volta no Brasil. Eu vim para o Brasil para poder estar perto da minha mãe, que teve um diagnóstico,
né, de saúde não muito agradável e eu não queria estar longe caso algo acontecesse. Meu filho pequeno, morando também no Brasil com a mãe, eu vinha pelo menos uma vez ao ano, eu vinha para ficar com ele de 2 a 3 meses aqui no Brasil e também foi muito difícil para mim ficar longe. Porém, com a condição da minha mãe, eu acabei voltando e nesse meu retorno eu não tive apoio dela, inclusive para voltar comigo. Ela não voltou comigo e ela nunca se preocupou em ser uma pessoa fiel comigo. Ela errou inúmeras vezes comigo, inúmeras vezes. E admitir o erro é algo que só ficou na minha ilusão. Ela foi capaz de errar e não admitir os erros. E mesmo assim, eu fiquei com ela 4 anos depois de tudo isso. Eu fiquei 7 anos no total. Desde o início da relação, ela já errava comigo. E assim, sei que muita gente vai virar e falar: ah, então você foi trouxa, porque você podia ter caído fora, realmente. Eu podia ter caído fora, eu podia ter saído dessa relação, mas eu não saí e eu perdi longos 7 anos e agora com mais um ano e meio eu perdi longos 8 anos e meio da minha vida, enquanto eu fico chateado com o fim do meu casamento, eu sou obrigado a conviver com a ideia de que ela pouco ligou. Foi eu virar as costas, ela entrou em outra relação. Então, é uma pessoa que não tem o mínimo de sentimento. Uma outra coisa que eu não sei se isso é do narcisista, mas é, o narcisista, não falo de uma forma geral, mas eu percebi que não respeita o próprio corpo, sabe? Tanto faz para a pessoa se, sabe, se ela vai estar saindo com alguém, mas eu acho que quando isso acontece é sempre com o objetivo de se dar bem, sempre com o objetivo de obter vantagem. Então, sabe, é lamentável, mas eu vou estar dividindo esses meus pensamentos com vocês, porque eu não quero ensinar absolutamente nada, eu quero contar um pouco do que eu venho passando, mas ao mesmo tempo eu quero também poder ser ajudado com alguém que possa contar a sua experiência nos comentários. E é isso. E quem sabe de tanto sofrimento que a gente carrega, a gente dividindo as experiências, de repente a gente começa a se confortar, né? Porque a fase do não se conformar, porque essas atitudes elas são muito além daquilo que a gente, daquilo que uma pessoa normal vive. De certa forma, eu agradeço a Deus, né, por estar fora dessa relação, por mais que tenham sido 7 anos de tortura. Ela disse que também foi uma relação abusiva para ela, porque eu queria saber dos passos dela, que hora que ela saía do serviço, que hora que isso, que hora que aquilo. E isso só passou a acontecer no dia que ela começou a me dar motivo. E infelizmente ela começou a me dar motivo muito cedo na relação. Então a nossa relação era cheia de cobrança, sabe? Tipo, aonde você tá, que hora que você vai sair, mas ela saía à tarde do serviço, eu falava pra ela, ó, me diz a hora que você vai sair, porque eu sabia que ela levava por volta de 25 minutos para chegar em casa e eu queria saber o horário que ela saía para poder calcular mais ou menos aquele tempo e se aquilo extrapolasse, até por conta do horário, né, que ela saía muito tarde, por questão de preocupação mesmo, por questão de preocupação. Até porque muitas das vezes eu ia buscar ela no serviço, então sempre foi um hábito. Mas eu acredito que quando ela decidiu colocar outra pessoa na vida dela, ainda comigo, eu acho que foi quando ela começou a se incomodar com essa minha cobrança, né, de falar dos horários, de perguntar que hora saía e tal. E bom, o final é esse que vocês estão conhecendo agora, né? Tô aí nesse recomeço, deixei tudo o que eu tinha no Brasil para
ir para fora do país e, infelizmente, quando o meu dinheiro acabou, o amor acabou junto. E eu costumo dizer o seguinte: nós passamos toda a fase da pandemia na Europa, né, o que é bem difícil quando a gente fala de lockdown na Europa e a gente fala de lockdown no Brasil, não existe comparação sobre você ficar confinado, a gente sabe o que foi. Nesse confinamento, o que, que acontecia? Aliás, nesse confinamento, o que, que aconteceu com muitos casais que eu achei que eram para a vida inteira? Eles se separaram há um mês de confinamento, 2, 3 meses de confinamento. E eu e ela suportamos anos de confinamento. E a gente não terminou, a gente não se separou. E por que que isso não aconteceu? Porque naquela ocasião, financeiramente, eu estava numa situação um pouco melhor. E depois disso, quando a crise chegou para mim, foi quando para ela eu não servia mais. Em 7 anos eu nunca ouvi um elogio. Por incrível que pareça, talvez vocês nem vão entender isso, mas em 7 anos ela não me chamou nem pelo meu nome. Nem pelo meu nome. Ela conversava comigo, mas ela nunca me chamou pelo meu nome, ela nunca me chamou por apelido, ela nunca, sabe, tipo, eu uma vez falei pra ela, eu falei assim, eu fico imaginando do que você poderia ter me chamado, sabe? Ah, meu nome é Alexandre, podia me chamar de Alexandre, podia me chamar de Alê, podia me chamar de Xande, de amor, de minha vida, de qualquer coisa, não. Ela nunca se referiu a mim pelo nome. Ela vinha até mim, falava o que ela tinha que falar, mas nunca chegou e sequer tipo, ó, Ale, vem aqui ver não sei o que. Nada, nada disso. Eu fiquei 7 anos com uma pessoa que não citou meu nome uma única vez. Acredite se quiser. Então, assim, divida a sua história comigo, escreva aí nos comentários. Tô gravando esses vídeos como uma forma de pedir ajuda para vocês, para eu poder entender, para eu poder começar a enxergar, para o meu cérebro começar a associar que eu não sou o único e que existem realmente pessoas assim e que isso não é uma piração da minha cabeça. Então, obrigado aí você que ficou aí ouvindo a minha história. Agora eu vou tentar fazer diferente. Ao invés de eu ficar ali escrevendo, 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 eu vou ligar a câmera e eu vou colocar todas as minhas dúvidas para fora, por mais confuso que o vídeo fique, tá ok? Então, se você ficou até o final aí, ó, deixa o like aí, tá? Pra gente poder fazer o canal crescer. E muito obrigado, tá? Um abraço para vocês aí e até o próximo vídeo.